nossas vidas, e nós temos tomado posse e entendido o que o Senhor tem falado conosco e ministrado sobre as nossas vidas. Que essa identidade de prisioneiros de Cristo jamais saia da nossa vida, que essas marcas que nós estamos recebendo e vamos receber ao longo de toda a nossa jornada diante de Deus, elas jamais saiam ou se percam ou se vendam por qualquer proposta do mundo. Que nós possamos permanecer prisioneiros de Cristo. Amém, meus irmãos? Me foi dado um subtema, e esse subtema é prisioneiro do chamado. Prisioneiro do chamado de Deus. Nós estamos prisioneiros daquilo que o Senhor nos vocacionou a fazer. Nós somos prisioneiros daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E eu peço você que abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, capítulo de número 20, foi o texto que me foi confiado para a glória de Deus, versículo de número 9. Todos acharam? Quem não achou, diga socorro. Jeremias 20, versículo 9. Amém, meus irmãos? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou fadigado de sofrer e não posso. Somente até aí. Louvado seja Deus. Toma o seu assento em nome de Jesus. Prisioneiros do chamado, prisioneiros daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nós falamos, quando nós mencionamos ou quando nós ouvimos a respeito de ser prisioneiros, nós entendemos, obviamente, por alguém que está preso, por alguém que está recluso, por alguém que está limitado, por alguém que está ali agarrado em algo aonde foi imposto. Mas quando nós falamos do prisioneiro de Cristo, ou do prisioneiro do chamado, ou do prisioneiro daquilo que o Senhor quer que faça, ou prisioneiro de Deus, nós não conseguimos enxergar o que a palavra realmente diz. O que é ser prisioneiro? É estar aprisionado. Mas quando nós olhamos para essa palavra diante do que o Senhor nos apresenta, nós entendemos que somos aprisioneiros, mas não estamos aprisionados. Nós somos prisioneiros dele, mas ele não nos aprisiona, ele nos mantém livre. E é isso que o nome dele é glorificado. Também está sendo dito que nós somos os escravos do Senhor, o escravo da orelha furada. Mas ele é o Senhor que nos torna escravo, mas não nos escraviza. E isso é poderoso, porque só ele que faz e não tem explicação. Eu poderia até procurar uma explicação para ficar bonito, uma introdução, para ficar legal, mais didático, mas não há explicação de uma escravidão que não escraviza, para uma prisão que não aprisiona. E é só o Senhor que tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Nós estamos aprisionados? Não, mas nós somos prisioneiros dele. Nós estamos escravizados? Não, mas nós somos escravos dele, porque nós escolhemos permanecer. E é isso que é poderoso diante de nós. E diante dessa palavra que nós lemos, nos diz a respeito da história do
prisioneiro do chamado. Jeremias, o profeta, que foi chamado por Deus para fazer uma obra, que foi chamado por Deus para ser enviado, que foi escolhido por Deus para ser o transmissor, e muito mais do que o transmissor, para ser a testemunha da mensagem que Deus queria pregar para o povo. Estamos diante da história desse homem. Diz a Bíblia que Jeremias ele é escolhido por Deus, e Deus, toda vez que escolhe alguém, Ele não envia ninguém às cegas, Ele não envia ninguém sem direção, Ele não envia ninguém de qualquer maneira, Ele não envia ninguém incapaz, Ele não envia ninguém despreparado, Ele não envia ninguém de qualquer jeito e dá um norte e fala, procura o teu rumo e se vira. Não, Deus dá a direção, Deus capacita, Deus revela e Deus mostra o que é para fazer. Ninguém está na presença dele preso no chamado perdido que não sabe qual é a direção. Diz a Bíblia que Deus decide chamar o profeta Jeremias e deixar bem claro para ele o que queria que ele fizesse, e deixar bem claro para ele o que queria que ele operasse, e deixar bem claro para ele qual era o chamado que Deus tinha na vida dele. Diz a Bíblia que Deus, quando chama Jeremias, Deus decide revelar a ele todos os detalhes. Meu Deus. Detalhes esses que nós não encontramos em outras histórias, mas eu creio que existem, porque Deus não deixa ninguém cego, Deus não envia ninguém ao relento e se vira que o caminho é esse. Nós dizemos muito a respeito de Abraão, o pai na fé, que ele creu sem ver, e Deus disse para ele, sai de uma terra, de da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E nós dizemos que Abraão acreditou e não viu nada, e nada estava enxergando, e nada estava vendo nada físico, mas a voz de Deus no ouvido de Abraão era necessário para guiá-lo até a promessa, porque a palavra de Deus é ela mesma quem diz, lâmpada para os meus pés, tem clareza, é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é suficiente para nos levar do nosso lugar ao lugar da promessa. Deus decide chamar Jeremias e trazer a ele a riqueza de detalhes do seu chamado. Deus decide ter um particular com Jeremias e trazer a ele a revelação minuciosa daquilo que ele tinha para com Jeremias. Prisioneiro de um chamado. O que nos prende no chamado não são as motivações que nós encontramos no meio do caminho, não são as motivações momentâneas que nós buscamos durante a nossa jornada. O que nos prende no nosso chamado não são as palavras de conforto, apesar de confortar durante uma luta, durante uma prova, mas o que nos sustenta e nos aprisiona ao chamado é aquilo que foi liberado sobre a nossa vida no dia em que o Senhor nos chamou e nos escolheu para fazer essa grande obra. Tudo começou no primeiro dia, quando o Senhor chamou. Quando o Senhor chamou, quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos separou, Ele já nos deu o que era necessário para que nós pudéssemos suportar o que viesse pela nossa frente, para que nós pudéssemos permanecer quando a afronta viesse, para que nós pudéssemos continuar caminhando quando o desânimo batesse. No dia que o Senhor nos escolheu, Ele nos entregou nas nossas mãos o que era necessário para toda a nossa caminhada. E é sobre isso também que eu quero dizer nessa noite. A história do profeta Jeremias, ela nos traz grandes ensinamentos quando Deus decide contar para ele
minuciosamente os detalhes do seu chamado, eu quero falar nessa tarde. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Diz a Bíblia no versículo de número 4, Jeremias começa a narrar aquilo que o Senhor o tinha revelado. Diz a Bíblia que o profeta Jeremias começa no versículo de número 4, dizendo: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E aqui já nos diz e nos mostra um grande ensinamento. Jeremias tinha a certeza de quem estava falando com ele. Jeremias está falando para mim e para você que ele sabia quem era que falava com ele. Jeremias está dizendo: eu ouvi uma voz, e essa voz que vinha dizendo é a voz do Senhor. Jeremias não teve dúvida quando ele ouviu aquela voz. Jeremias não titubeou naquilo que ele estava ouvindo. Jeremias teve a certeza e a clareza: essa voz que está falando comigo é a voz de Deus, e ela está me dizendo, e se ela está me dizendo, não tem como gerar dúvida em meu coração. A primeira coisa que nos aprisiona ao nosso chamado é ter a certeza de quem nos chamou. A primeira coisa que nos aprisiona ao nosso chamado é ter a certeza de quem falou com nós. Quando é a voz de Deus, ela não deixa dúvida. Quando é a voz de Deus, ela nos traz certeza. Quando é a voz de Deus, ela nos traz clareza. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. A palavra de Deus, ela só vem para falar. A palavra de Deus, ela só vem para dizer. A palavra de Deus, ela não é uma conversa fiada que passa despercebido aos nossos ouvidos e nós fingimos que não estamos ouvindo, fazemos ouvido de mercador e vida que segue, se der deu, se não der não deu. Não, se Deus está falando, ela vai se cumprir na minha e na tua vida, porque a palavra do Senhor, ela sai da boca dele, ela não volta para ele vazia, ela faz o que lhe apraz e ela há de se cumprir. Assim vem a minha voz da palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Isso aqui é poderoso demais. Aleluia. Deus está dizendo para Jeremias, nos mínimos detalhes, como foi a sua vocação e como foi o seu chamado. Deus encontra com Jeremias e começa a dizer e fala para ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, primeira coisa, quem te formou foi eu. Não foi você que se formou, não foi seus pais que lhe formaram, não foi a ciência que te formou, não foi o acidente do casamento do seu pai, da sua mãe, que fez com que você viesse a ser gerado. Não, você foi formado por mim. Mas antes mesmo de eu te formar, eu te conheci. Deus está dizendo que antes mesmo dele executar o plano na vida de Jeremias, ele conheceu a Jeremias. Antes mesmo de o Senhor modelar e colocar o corpo de Jeremias dentro do ventre, o Senhor está dizendo para ele: antes disso tudo, eu te conheci. E se o Senhor nos conheceu, não houve acidente nenhum. O Senhor não foi pego de surpresa quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, ou melhor, quando Ele nos aceitou, que nós chegamos quebrantados.
O Senhor não se surpreendeu lá de cima e falou: caramba, eu nem esperava que ele se arrependesse, agora eu tenho que arrumar um chamado para ele, agora eu tenho que arrumar o que fazer para ela. Não foi surpresa para o Senhor te conhecer, porque Ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E Ele formou Jeremias no ventre conforme o que Ele conheceu. Isso que é poderoso. Isso que é maravilhoso. É que Jeremias foi formado conforme o conhecimento do Senhor. E se o Senhor formou conforme o seu próprio conhecimento, não tem como errar. Não tem como falhar. É um plano que quando Ele faz, é um plano que quando Ele projeta, não foi feito para falhar. Não foi projetado para perecer. Não foi projetado para sucumbir, nem para parar no meio do caminho. É isso que nos aprisiona no chamado, é isso que nos aprisiona na vocação, é a certeza de que nós fomos formados conforme o Senhor quis. Aleluia. Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que você saísse da madre, Jeremias, eu já tinha te entregado o que era para estar nas suas mãos. Antes de você sair da madre, eu já tinha te santificado, Jeremias, e tinha te dado as nações. Deus não disse para Jeremias: eu estou te dando um bairro. Deus não disse para Jeremias: eu estou te dando uma vizinhança. Eu não estou te dando um cortiço. Eu não estou te dando uma cidadezinha. Eu não estou te dando um pedacinho de rua. Eu não estou te dando uma localização em tempo real ali só, que se limita a 8 horas, a 1 hora, a 24 horas, não. Eu estou te dando uma nação. Eu estou te dando uma nação por voz profética. Porque o Senhor não se limita à geografia humana. O Senhor ele não se limita à geografia do homem, à geografia terrena, à geografia da nossa visão periférica, aonde nós enxergamos, aonde os nossos passos vão, aonde os nossos olhos alcançam, aonde o nosso Uber é capaz de pagar para chegar, aonde a nossa bicicleta pedala, aonde o nosso combustível do automóvel vai. Deus não se limita a isso. O Senhor está dizendo: eu vou te dar as nações, você vai desbravar as nações, eu vou te levar além do que você imagina e do que você enxerga. São as nações. Voz profética para as nações, voz profética para os povos, voz profética para os homens que nós jamais pensamos em alcançar. É o Senhor nos dizendo: eu vou te levar, eu vou te fazer pisar em lugares aonde você jamais imaginou pisar, Jeremias. Jeremias era filho de sacerdote, e quem sabe ele já tinha sua vida projetada para assumir o ministério sacerdotal. Então logo ele já tinha uma vida prevista para exercer o ministério. E Deus chega e diz para ele: eu vou te levar nas nações, eu vou te levar mais longe do que você imagina. E Deus continua dizendo para ele que santificou ele desde o ventre, antes mesmo dele nascer. E isso é mais um ensinamento para nós. Primeiro, outro ensinamento é de nós termos a certeza
que nós iremos aonde o Senhor quiser nos levar. O que nos aprisiona no chamado é ter a certeza que nós iremos aonde o Senhor quiser nos levar. Não é a nossa vontade que está sendo colocada na mesa. Deus não está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu te chamei antes do ventre, de você ser gerado no ventre, de eu te gerar no ventre, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu vou te levar aonde você quiser. E eu vou te dar o que você quiser assumir. E eu vou te entregar o que você quiser receber. Não, Deus está dizendo para Jeremias: eu te dei as nações, quem te deu foi eu. Eu te dei as nações, quem está te entregando é a minha vontade. Eu te dei as nações por profeta. Não é você que escolhe o que é para fazer. Eu te entrego o que eu quero e eu te chamo para o que você tem que me servir. As nações te dei por profeta. E diz a Bíblia que Jeremias vira para o Senhor e fala: Senhor Jeová, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Isso é, até um certo ponto, bom. Nós olharmos para nós diante do chamado do Senhor e nos acharmos pequenos, nos acharmos incompetência na nossa humanidade, nos acharmos incapazes na nossa pequenez. Isso é bom, mas não é motivo para não assumir o chamado. Mas não é motivo para estar posicionado conforme o Senhor quer. Por mais que Jeremias fosse uma criança, Deus estava falando com ele. Deus não estava falando: Jeremias, eu vou esperar você crescer, que eu vou voltar aqui e vou te falar algumas coisas. Não. Deus estava falando com Jeremias naquele momento que ele se achava pequeno, naquele momento que ele ainda era uma criança, naquele momento que ele não se achava incapaz, naquele momento que ele se achava pequeno, naquele momento que ele olhava para si e se colocava diante do chamado. Isso é o óbvio que precisa existir na nossa vida. O chamado sempre será maior do que mim e maior do que você. O chamado sempre será maior que nós. O chamado sempre será maior que a mim. Nós nunca nos acostumaremos com o chamado na nossa vida a ponto de dizer: eu sou do tamanho do que o chamado é. O chamado coube certinho aqui, ele foi feitinho assim, e eu que sou feito para ele, porque eu sou, e eu sou não. Quando nós olhamos para o chamado do Senhor, nós falamos: Senhor, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu sou pequeno. E até certo ponto isso é muito bom, reconhecer que nós não somos capazes. Reconhecermos que nós não somos capazes daquilo que o Senhor nos chamou, porque a nossa força não vem de mim, a nossa capacitação não vem de mim, a nossa capacitação não vem de nós, não vem do nosso braço, não vem da nossa força, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E quando Jeremias diz isso, o Senhor vira para ele e fala: não digas, versículo número 7, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Característica de uma criança é não poder andar sozinha. Criança não anda por aí sozinha, criança não anda por aí sem alguém para cuidar. Criança, nem atravessar a rua eu deixo meus filhos atravessar, porque tem que estar debaixo do meu cuidado. Porque criança não sabe nem olhar para um lado e para o outro para ver quando o carro está vindo. Criança não pode andar na rua sozinho, não é isso, Benjamin, que o papai fala? Não atravessa a rua sozinho, não abre esse portão de casa e não abre ele sozinho, não sai sozinho, porque pode vir alguém estranho, porque pode vir um desconhecido, pode vir alguém mau e coloca a tua vida em perigo. Criança não anda por aí sozinho. Mas o Senhor está dizendo para Jeremias: aonde eu te enviar, irás, porque Ele vai junto.
Você não vai sozinho, Ele vai junto. Eu não vou sozinho, Ele vai junto. Nós não vamos sozinhos, nós vamos junto. Uma certeza que nós temos ter para nos aprisionar no nosso chamado é a certeza que nós não estaremos sozinhos, que nós não iremos sozinhos, que nós não falaremos sozinhos, que nós não faremos sozinhos, que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor que nos chamou, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele é Senhor que está conosco. Aonde quer que eu te enviar, tu irás. Aonde quer que eu falar para você ir, tu vai. Não existe limitações na sua pequenez. Não existe limitações nas suas limitações diante do que eu tenho te falado. Se eu andar, você vai. Se quiser ir sozinho, não vai sozinho porque é criança. Mas se o Senhor mandar ir, vai. Se Ele quiser por vontade própria, se eu quiser por vontade própria, eu não vou, porque eu sou criança e eu vou estragar tudo. Se a nossa vontade própria quiser ir, nós não iremos, porque nós somos crianças e nós não sabemos andar sozinhos. Diante do chamado, nós somos crianças. Diante da vocação, nós somos crianças. Mas a certeza que o Senhor está conosco nos aprisiona nesse chamado. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Criança também não tem controle sobre aquilo que fala. Muitas das vezes meu filho começa a falar demais, eu falo, fica quieto, está falando besteira, porque não tem filtro, porque se empolga, porque ouviu alguma coisa e está replicando. Mas o Senhor está dizendo para Jeremias, não diz que você é criança não, porque tudo quanto eu mandar você dizer é para ser dito. Aleluia. Eu dou conta do que mandar você dizer. Eu sou responsável pela palavra que sair da sua boca. Eu sou responsável por te dar a palavra que você vai liberar. Fica tranquilo, que você vai onde eu quero e vai falar o que eu quero. Quem dá a palavra é Ele. Quem confirma a palavra é Ele. Quem dá a mensagem é Ele. Quem confirma a mensagem também é Ele. Quem revela a palavra é Ele. E quem faz acontecer o que foi revelado é Ele. E diz a Bíblia para a gente correr. Deus continua dizendo para Jeremias: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Isso é mais um ensinamento que nos aprisiona no nosso chamado. É que Deus tem livramento para nossas vidas. É um ensinamento que vem de uma notícia pesada. Por quê? Se tem livramento, é porque nós vamos correr risco. Se tem livramento, é porque nossa vida pode estar em perigo. Mas Ele nos dá a certeza que vai nos livrar. E se eu tenho a certeza que Ele vai me enviar e vai me livrar, eu não preciso temer. Eu preciso confiar naquele que me chamou, naquele que me escolheu, naquele que me enviou e naquele que há de me garantir e me proteger no percurso do meu chamado. Mas uma certeza que nós devemos ter, que nos aprisiona ao nosso chamado, é que Ele é o Deus que vai nos livrar nos dias maus. É que Ele é o Senhor que vai nos livrar em meio às lutas. É que Ele é o Senhor que vai nos livrar em meio às perseguições. E se Ele está dizendo que tem livramento, é porque tem perigo. E aí existe o perigo no nosso chamado.
Porque o nosso chamado não é um chamado para animadores de plateia. Não somos chamados para sermos bobo da corte, onde nós vamos chegar diante de uma multidão e vamos dizer coisas engraçadas, onde todos vão sair alegres, regozijantes, aplaudindo e nos dando tapinha nas costas. Muito obrigado porque eu estava em depressão e hoje eu saio daqui sorrindo. Não é isso. A mensagem que ele está dizendo, que tudo que ele mandar nós vamos dizer, é mensagem que não vai agradar muita gente. Vai entrar gente em depressão e vai sair liberto pelo poder da palavra. Mas a mensagem, ela não é uma mensagem doce para ser digerida por qualquer um. Ela vai colocar nossa vida em perigo. Meu Deus, é verdade. Nós precisamos carregar a certeza que nós iremos correr risco para conseguir chegar até o fim do chamado que o Senhor nos tem. Nós precisamos carregar a certeza de que nossa vida diante do chamado, nós estamos correndo perigo. Perigo daqueles que não querem ouvir a mensagem. Perigo daqueles que querem desconstruir o que o Senhor vem mencionando todos esses anos pela boca dos profetas. Perigo pela mão daqueles que perseguem aqueles que ainda pregam a verdade. Se Deus está dizendo que vai ser falado tudo aquilo que Ele falar, pode ter certeza que é a palavra da verdade. Porque da boca do Senhor não sai palavra de mentira, não sai palavra de engano, não sai palavra de enganação. E a palavra da verdade, ela nos coloca em perigo. Vamos continuar. E diz a Bíblia que o Senhor fala isso para ele não temer, porque Ele vai livrar. E no versículo de número 9, Deus entrega o necessário para que fosse exercido o chamado. Versículo 9: E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja Deus. Mas uma certeza que nós precisamos carregar conosco, mas uma certeza que nos aprisiona ao nosso chamado, é a certeza que a palavra que nós carregamos na boca não é nossa, é do Senhor. É a certeza que a palavra dele que está nos nossos lábios não é invenção minha, não é invenção sua, não é minha vontade, não é o meu querer, mas é a palavra do Senhor e eu preciso ter compromisso com ela. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E o que mais tem acontecido nos dias de hoje são pessoas que se intitulam profeta, mas quando abrem a boca, não tem a palavra do Senhor. Falam de tudo, revelam de tudo, mencionam de tudo, discursam de tudo, mas não tem a palavra do Senhor. Deus não está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou te entregando uma chave. Jeremias, eu estou te entregando um bem. Jeremias, eu estou te entregando uma vitória. Mas Deus diz para Jeremias: eu estou colocando a minha palavra na tua boca. Que não se aparte essa palavra da nossa boca. Que não se aparte essa palavra da minha e da tua boca. Que ao abrir das nossas bocas seja mencionada a palavra que o Senhor nos confiou para falar, porque a palavra dele é como a espada de dois gumes, mais afiada, que penetra na alma do homem. Ele está nos confiando a sua palavra, não é qualquer coisa, é a sua palavra. O que o Senhor nos entregou foi a sua palavra. O que o Senhor nos revelou foi a sua palavra. Para que o Senhor nos chamou? Para pregar a sua palavra. Tenha compromisso com a palavra.
Tenha temor pela palavra. Tenha compromisso com a palavra. Come essa palavra. Tenha compromisso com a palavra. Mergulha nessa palavra. Tenha compromisso com a palavra. Viva essa palavra. Tenha compromisso com a palavra. Pega essa palavra ao ouvido das nações. Prega essa palavra. Jesus, quando deu a ordem do ide, para os discípulos também foi assim: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. No livro de Mateus, logo no início, se eu não me engano, capítulo de número 7 ou 6, e Jesus também dá os mínimos detalhes daquele envio. Ele não envia de qualquer maneira. Ele diz aonde era para entrar, aonde era para sair, se não fosse recebido, o que fosse para fazer, se fosse perseguido, como era para proceder, o que era para confiar, o que era para dizer. Jesus, quando envia os discípulos, ele dá a direção e a orientação minuciosa. Prega a palavra. Qual discurso fazer? Pregar a palavra. Qual mensagem falar? Da palavra. Qual é o tema de congresso? A palavra. Qual é, aleluia, o que nós vamos fazer? A palavra. É para dançar o quê? A palavra. É para pregar o quê? A palavra. É para cantar o quê? A palavra. O que nós vamos ensinar? A palavra. Porque nós viemos aqui pela palavra. Porque nós estamos ouvindo é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos traz paz e é a palavra que vai levar a mim e a você para morarmos no céu com Ele para toda a eternidade. É só a palavra, meus irmãos. É só a palavra, é pela palavra, é só a palavra. A palavra dele é o suficiente para nossas vidas. Ele não disse para Jeremias: Jeremias, eu vou te dar unção para você passar por cima de tudo, não. Mas Jeremias, eu estou colocando na minha boca, na tua boca, a minha palavra. Jeremias, eu vou fazer você voar. Não, Jeremias, eu estou colocando na tua boca a minha palavra. Você está preso. Você está preso a esse chamado por causa da palavra. É a palavra que não deixa você fugir do chamado. É a palavra que foi colocada na tua boca, que não deixa você escapar quando a provação vem, quando o desânimo bate. É a palavra que te sustenta. É a palavra. A mesma palavra que Jeremias usava para profetizar era a palavra que alimentava a sua própria vida. A palavra de Deus é uma só. A mesma palavra que eu prego para abençoar o povo é a palavra que me abençoa e que me mantém de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou correr para a gente encerrar. Oh glória. Olha, te põe neste dia sobre as nações, versículos número 10. Sobre os reinos para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Deus dá a direção para Jeremias, o sermão, o esboço da mensagem, a palavra que era a ferramenta para o chamado dele. E Deus continua dizendo: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que vês, Jeremias? Jeremias vira para o Senhor e responde: eu vejo uma vara de amendoeira.
E o Senhor vira para Jeremias e fala: viste bem. Se é uma coisa que nós precisamos ter no nosso chamado, é uma visão clara do que o Senhor quer e tem para fazer. Vistes bem, Jeremias. A nossa visão precisa estar aberta para aquilo que o Senhor está falando, para aquilo que o Senhor está mostrando e para aquilo que o Senhor há de fazer. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vistes bem, que a nossa vista não seja ofuscada pelo desânimo, que a nossa vista, a nossa visão não seja ofuscada pelas perseguições, que a nossa visão não seja comprada pelas propostas do mundo, que a nossa visão não seja corrompida pelos falsos profetas que querem aparecer, que todas as vezes que o Senhor nos perguntar o que é que está vendo, Ele possa nos responder: vistes bem. Vistes bem, porque eu sou o Senhor que velo sobre a minha palavra. Ele cuida da palavra dele. A palavra é dele, quem cuida é ele. A palavra é dele, quem zela é ele. A palavra é dele, quem faz se cumprir é ele. Mas uma certeza que nós temos que ter e nos aprisiona ao nosso chamado é a certeza que Ele faz a sua palavra se cumprir. A palavra dele vai se cumprir na minha e na sua vida. A palavra dele vai se realizar na minha e na sua vida. Era isso que ele estava deixando claro para Jeremias. Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. Eu estou cuidando dela. Eu estou zelando por ela. Eu estou fazendo o que eu quero. Ela vai se cumprir. Jeremias assume o seu ministério profético. Eu vou correr para o final agora. Jeremias assume o seu ministério profético e começa a pregar a nação. Jeremias começa a transmitir a mensagem que o Senhor tinha confiado, mas não só a transmitir. Deus nos chamou, Jeremias, Deus nos chamou a mim e a você somente para sermos um transmissor, como um eco da voz dele, ou como um megafone daquilo que ele está falando. Não se resume simplesmente a isso. Deus nos chamou para sermos testemunha. Deus nos chamou para sermos viventes da mensagem. A mensagem, muitas das vezes, que nós vamos pregar é aquela que nós vamos viver. E Deus começa a fazer Jeremias viver algumas mensagens. Deus começa a dar a Jeremias mensagens para ele pregar, mensagens para ele viver e transmitir aquilo que estava sendo vivido. Mas uma certeza que nós temos que ter, que nos aprisiona ao nosso chamado, é que muitas das vezes a mensagem que nós pregaremos, antes dela ser pregada, nós iremos viver. Antes de nós mencionarmos, Deus vai falar: vai lá e vive primeiro, para depois você abrir a boca e pregar com autoridade, porque a parábola vai ser dita pela vivência que você passou. Jeremias começa a pregar e a viver aquilo que o Senhor o tinha ordenado. E nós chegamos aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo de número 20. Mas rapidamente, eu preciso dizer algo a respeito desse texto. O porquê que esse texto está aqui. Em que momento se deu esse texto? Em que momento Jeremias narra esse texto? Esse texto sucede a duas mensagens do profeta Jeremias.
E aqui eu começo a encerrar. Duas mensagens que o Senhor deu ao profeta Jeremias, poderosa. Uma nós conhecemos de cor e salteado. A outra, quem sabe, alguns conhecem. Primeira mensagem de muitas que ele pregou, das duas que eu quero dizer, é a mensagem da casa do olheiro. Mensagem poderosa, mensagem que nós gostamos de ouvir, que nós gostamos de pregar, que se enquadra em qualquer momento, que se enquadra num ambiente bom, que nos traz a oportunidade de um arrependimento, que quando nós pregamos, as pessoas choram, as pessoas se quebrantam, vem à frente, nós oramos, é maravilhoso, é poderoso, porque é a palavra do Senhor que está sendo pregada. E está escrito quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, se levanta e desce à casa do olheiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Capítulo de número 18 do profeta Jeremias. E quando ele chega lá, ele observa o olheiro trabalhando naquela roda, ele fazendo um vaso, e o vaso que estava na mão do olheiro, ele se quebra, e quando aquele vaso se quebra, o olheiro volta a fazer outro vaso, conforme bem parecia aos seus olhos que fizesse. Essa é a mensagem que nós temos o costume de ouvir, porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas e nos dar a oportunidade de um quebrantamento e de uma transformação de vida. Essa foi a primeira mensagem das duas que eu quero dizer. Duas mensagens do olheiro existem, mas nós ouvimos dizer muito mais da primeira. Duas mensagens do olheiro o Senhor revelou a Jeremias, mas a primeira ela é mais agradável para nós. A primeira nos traz a oportunidade de um arrependimento. A primeira nos traz a oportunidade de recomeçar, de assumir a nossa posição, de voltar para o lugar que nós abandonamos, de buscar o balde que nós chutamos, porque ela diz que o vaso se quebrou e o olheiro voltou a fazer um vaso conforme pareceu bem aos seus olhos. E o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, e vai lá e prega para o povo: assim como o vaso se quebrou, não poderei eu fazer desse povo novamente como o olheiro fez com o vaso. O povo gosta de ouvir isso, isso é muito bom, porque há uma chance, há uma segunda chance. O Senhor está dizendo, é poderosa porque é a palavra do Senhor e deve ser pregada, mas nós não podemos esquecer da segunda mensagem do olheiro. Nós não podemos esquecer da segunda mensagem do olheiro. E é essa mensagem que causou esse resultado do versículo que nós lemos, que Jeremias diz: disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Foi a segunda mensagem do olheiro que Jeremias pregou, e depois de pregar essa mensagem poderosíssima, ele proferiu essas palavras: eu não direi mais no seu nome, eu não me lembrarei mais dele. Que mensagem é essa? Nós vamos ler rapidamente para a gente encerrar. Capítulo de número 19, versículo de número 1, coloca para mim. 19, versículo 1. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de olheiro e leva consigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Deus vira para Jeremias e fala: vai até o olheiro e compra uma botija e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes. Mais uma mensagem, essa é a segunda mensagem do olheiro, eu quero que você entenda. Essa é a segunda mensagem do olheiro, mas é a mensagem que não vai agradar os ouvidos de muito, mas ela precisa ser pregada. Ela é a segunda mensagem do olheiro, que não agradava e que não agradou o ouvido do povo, mas ela precisou ser pregada. Versículo de número 10.
Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. 11. E dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Essa é a segunda mensagem do olheiro. Mensagem que não tem aplauso, mensagem que não tem confete, mensagem que não tem tapa nas costas, mensagem que as agendas se fecham, mensagem que os convites são suspensos, mensagem que não tem mais foto, mensagem que não vira status de WhatsApp, mensagem que não vira corte de Instagram, mensagem do Senhor de juízo para um povo que não quer se converter. É a segunda mensagem do olheiro. Ela está escrita e não pode ser desprezada. Está escrito ali: de modo que eu quebrarei a esse povo como se quebra o vaso do olheiro, que não pode mais se refazer. Existe vaso que não tem conserto. E essa foi a mensagem que Jeremias pregou. Existe vaso que vai ser quebrado pelo Senhor, que não tem conserto. Está escrito, não sou eu que estou inventando. Essa é a mensagem do oleiro. Que nós possamos, toda vez que seja falado de mão de oleiro, nós possamos lembrar da mensagem 1 e da mensagem 2. Porque essa mensagem não traz holofote, porque essa mensagem não traz aplauso, porque essa mensagem não traz aleluia, essa mensagem não traz louvor para o homem, essa mensagem não traz reconhecimento, essa mensagem traz humilhação, essa mensagem traz perseguição, essa mensagem traz afronta, essa mensagem traz tapa, essa mensagem traz chicote, mas nós estamos aprisionados num chamado que não nos deixa escolher a mensagem, porque a palavra é dele, e se ele mandou, nós vamos pregar, seja a mensagem que for, seja o olheiro que refaz, ou seja o vaso que não tem mais conserto, porque quem quebra é ele. Não foi o profeta que escolheu quebrar, foi o Senhor que disse: vai lá e quebra. E depois dessa mensagem, e aqui eu encerro, então disse eu, foi aqui que o Jeremias, depois dessa mensagem, ele foi pregar na porta do templo, para os religiosos, para sacerdote, para presidente, para rei, para todo mundo que tinha. Jeremias pregou essa mensagem, a segunda mensagem do olheiro. E depois que ele prega essa mensagem, o sacerdote pega Jeremias e prende ele num cepo, prende ele num tronco, e é bem provável que ele é chicoteado, é bem provável que ele apanha, ele fica de um dia para o outro, depois o sacerdote tira ele, e foi aqui que ele proferiu essas palavras. Foi depois dessa mensagem. Nós não fomos chamados para escolher a mensagem, nós fomos chamados para pregar a mensagem. O que nos aprisiona no chamado é a certeza de que a mensagem é dele, é a certeza de que quem vai nos livrar está nele, e se ele mandou você pregar, prega a mensagem que ele te deu. Para a gente encerrar, você fique de pé comigo nessa noite, nessa tarde, para a gente encerrar. E eu vou ler esse versículo e nós encerramos. Prisioneiros do chamado. Jeremias é amarrado, é castigado, é açoitado, e ele vira para o Senhor e fala: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Eu quero me esquecer, eu não quero mais proferir, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos.
Jeremias está dizendo: eu estou tentando parar, eu estou tentando não falar mais, eu estou tentando não proferir mais essas palavras, eu estou tentando me esquecer dele, mas toda vez que eu tento, vem como um fogo ardente no meu coração. E quando fala de coração, nos diz a respeito de um órgão vital, nos diz a respeito de um órgão que dá vida. E ele está dizendo: quando eu tento não falar mais, quando eu tento não proferir mais, o meu coração ele queima. E quando ele continua tentando mais um pouco, ele diz que esse fogo se estende para os seus ossos. E os ossos nos diz de estrutura. Os ossos ele vem para nos estruturar, para nos fazer movimentar e para proteger os nossos órgãos vitais. Então Jeremias está dizendo: meu coração está pegando fogo. Eu tento parar de falar no nome dele, mas eu não consigo. Eu estou incendiado por essa palavra. Eu tento desistir, eu tento abrir mão, eu tento me esquecer, mas eu estou incendiado por esse chamado. Eu estou aprisionado nesse chamado pelo incêndio que ele causa no meu coração e nos meus ossos. O coração ele traz vida, os ossos trazem sustentação, firmeza, movimentação e proteção. Deus está incendiando o coração de Jeremias. Deus está incendiando os ossos de Jeremias, a tal ponto que Jeremias tenta desistir e não consegue, não por suas forças próprias, mas porque os ossos dele e o coração estão incendiados pela palavra do Senhor. É isso que nos prende ao nosso chamado. É isso que nos prende ao nosso chamado. Estou fadigado de sofrer e não posso. Nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de desistir, porque existe um fogo que nos mantém de pé, existe um fogo que nos mantém vivo e nos aprisiona nesse chamado. E eu quero que você saia daqui nessa tarde com essa certeza que esse fogo está ardendo, que esse fogo vai arder, que esse fogo vai te sustentar e vai te levar até onde o Senhor falou que você chegaria. Fogo nos ossos para fazer você se movimentar, fogo no coração para fazer você ter vida e continuar posicionado no chamado. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Que você tenha fogo nos ossos nessa tarde. Que você tenha fogo no coração nessa tarde. E que a presença do Senhor ela te alcance para trazer vida ao chamado que Ele tem para contigo. Em nome de Jesus.